Glória a Deus, queridos, bom dia, a paz, amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, todos vocês que estão aqui no prédio da IBA, todos vocês que estão em casa, aí acompanhando esse tempo tão precioso na presença do Senhor, amém. Em nome de Jesus, eu queria te convidar a você fechar os teus olhos, embora nós já oramos no início, o pastor ele leu o Salmo 126, e nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Ó Pai, que essa palavra, ela seja uma verdade plena nas nossas vidas. Aqueles que saem semeando e chorando, Pai, possa voltar trazendo consigo seus feixes. Pai, a nossa boca, ela se enche de riso, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, nessa manhã, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem nos preservado em tudo, não tem faltado, Senhor, nem coisa pequena, nem coisa grande. O Senhor tem sustentado, tem derramado provisão sobre nós. Nós somos, Pai, privilegiados de, nesse último dia do mês de fevereiro, estarmos na Tua presença, celebrando o Teu nome. Ó Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Nós te convidamos, Senhor, nesta manhã, vem sobre nós, ó Deus, que a Tua doce presença possa trazer paz, tirar, Senhor, ó Deus, todo o tormento. Pai, em nome de Jesus, Tu és o nosso guarda, Tu és a nossa bandeira, Tu és o nosso Senhor. Nós abrimos, ó Deus, o nosso coração nesta manhã, para ouvir a Tua voz, para receber a Tua palavra. Pai, eu coloco a minha vida diante de Ti, o meu coração na Tua presença, ó Pai, a minha vida é Tua, que eu seja apenas, Deus, um instrumento, um canal de bênçãos para os Teus filhos. Pai, usa a minha vida nesta manhã, eu me coloco diante de Ti, Pai, que a Tua palavra não volte vazia, mas que ela produza a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, amém. Eu quero te convidar a você abrir a tua Bíblia então na carta aos Romanos, Romanos capítulo 12, versículo 1. Nós ainda teremos mais 2 cultos, o culto das 10:30 da manhã, então você fica aí preparado. Romanos 12, desculpe irmãos, nós temos o culto das 10 e depois das 11:30, amém? Então, o próximo culto às 10 horas da manhã e depois às 11:30 da manhã, nós teremos um culto de celebração. Romanos 12, versículo 1, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, diga assim, por sacrifício. Diga assim, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Até aqui. Eu estava meditando nessa palavra, e o apóstolo Paulo, por tudo que ele viveu no Senhor, né, muitos de nós conhecemos a passagem de Paulo, a vida dele com Deus, o que ele experimentou diante do Senhor. E Paulo então, ele viveu no Senhor uma transformação poderosa. Por quê? Ele era pecador confesso. E Paulo então, ele tinha esse entendimento de que ele era pecador e de que ele recebeu uma marca poderosa na sua vida. Paulo, ele tinha então uma consciência de que a misericórdia de Deus havia sido derramada sobre ele. Então, Paulo ele demonstra em todas as suas cartas essa consciência profunda, essa convicção de que ele era pecador, de que ele estava perdido, mas de que agora ele recebe o amor de Deus e a misericórdia que o livra de todo o mal que ele poderia viver. E essa consciência que Paulo ele tinha de viver em Cristo, está lá em Gálatas 2:20, que diz assim:
Logo, já não sou eu quem vive. Diga assim: mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então aqui nós temos uma introdução daquilo que Paulo viveu em Deus, a marca da misericórdia e do amor de Deus sobre ele. E Paulo então, aqui em Romanos 12, ele começa o versículo assim: rogo-vos. Ele implora, ele roga, ele pede para que os irmãos entregassem ao Senhor as suas vidas como um sacrifício. Mas Paulo, ele roga e ele pede por aquilo de maior que ele conhecia do Senhor, que é a misericórdia de Deus. Então ele fala: eu rogo, eu peço que pelas misericórdias de Deus, vocês apresentem os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Paulo, ele pede pelas misericórdias de Deus que nós apresentemos o nosso corpo por um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então Paulo, ele está fazendo aqui uma referência àquilo que o povo de Israel viveu no Antigo Testamento, que os sacrifícios, eles eram entregues ao Senhor, e aquele sacrifício tinha um objetivo de ser entregue. E agora Paulo, ele nos ensina que nós é que somos agora esse sacrifício diante de Deus. Diga assim: eu sou uma oferta diante do Senhor. Sabe, de muitas coisas que nós podemos entregar a Deus, a coisa mais importante, a coisa mais valiosa que nós podemos entregar a Deus é o nosso coração, é a nossa vida. Então Paulo, ele nos chama a nós entregarmos o nosso corpo como uma oferta, a nós entregarmos o nosso corpo para que ele seja morada do Espírito Santo de Deus. E meditando nessa palavra, que Paulo então ele nos chama a nós nos entregarmos como sacrifício, o Senhor colocou uma palavra no meu coração que também fala sobre sacrifício e sobre oferta. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia lá em 2 Samuel, no capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 10. 2 Samuel 23. Desculpa, irmãos, é 2 Samuel 24. Eu digitei aqui o capítulo errado. É 2 Samuel 24, versículo 10. E aqui então em 2 Samuel 24, 10, vai falar de um sacrifício que o povo de Israel entregou. Então 2 Samuel 24, 10 diz assim: sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado. Então, Davi lhe levantou um censo, como o IBGE faz no Brasil. O censo, ele teve o objetivo de contar a quantidade de soldados, de homens valentes que havia em Israel. E é profundo quando você já começa a ler o versículo 10, que começa dizendo: sentiu Davi bater-lhe o coração. Ou seja, o coração dele pesou, logo depois dele ter feito o censo. E disse ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo,
porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: olha o que o profeta disse a Davi: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. 13. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venham à terra? Ou que por 3 meses fuja diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na sua terra? Delibera agora e vê que a resposta hei de dar ao que me enviou. Então o profeta estava ali, enviado pelo Senhor, transmitindo a Davi a palavra do Senhor. Olha o que diz o 14. Então disse Davi ao profeta Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. 15. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã ao tempo que determinou, e de Dan até Berseba. Diga assim: morreram. Quantas pessoas? 70.000 homens morreram. Davi, quando ele levanta esse censo, nós vemos Davi na sua caminhada um homem vitorioso. A palavra diz que Deus dava vitória a Davi por onde quer que ele andava. Davi se tornou em Israel um homem poderoso, porque de todas as guerras que ele lutou, quem ia à frente das batalhas era o próprio Senhor. Davi nunca ganhou uma batalha na sua força, a começar pelo gigante Golias. A derrubar aquele gigante, só a boa mão do Senhor sobre ele faria com que ele tivesse aquela vitória. E isso nos remete a nós associarmos tudo o que nós vivemos, diga assim, vem do Senhor. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quando Davi entrega ofertas na construção do templo, ele fala: Senhor, das tuas mãos recebemos e a ti te damos. Prata, ouro do meu tesouro particular, eu entrego a ti. Davi, ele tinha um coração sensível à voz de Deus. E quando ele levanta aquele censo, o coração dele pesa. Deus o incomoda e vem sobre ele uma consciência. Pequei, pisei na bola. Eu fiz o que não era para fazer. Desagradei ao Senhor. O que nós entendemos que o objetivo de Davi era agradar a Deus. Quando ele traz a arca de volta, ele faz aquilo porque ele queria agradar ao Senhor. E aqui, o que nós então enxergamos nesse contexto? Lá em Gênesis 15, Deus fala para Abraão: olha as estrelas dos céus. Nós vemos Deus prometendo, não é, sobre Israel, de que ele se tornaria um povo numeroso, como a areia da praia, como as estrelas dos céus. Deus já havia estabelecido essa promessa, que eles seriam um povo numeroso, um povo poderoso. Mas o problema aqui foi Davi levantar o censo com uma motivação do coração errada. A motivação do coração de Davi foi errada, e ele então peca em relação ao Senhor. Por quê? Ele confiou naquele momento nos números, na quantidade dos seus soldados. Isso significa nós confiarmos na força da nossa carne, nós confiarmos na nossa capacidade. Foi eu que fiz, eu que comprei, eu trabalhei, eu conquistei, eu que criei meu filho, fui eu que levantei o meu marido. Não,
tudo que nós fazemos é na força do Senhor. Diga, tudo que eu faço é na força do Senhor. Essa é a nossa diferença. Mas Davi estava confiando no seu potencial, na sua carne. E o Salmo 20, versículo 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Diga, mas nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor. Amém. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia. Nós começamos lá em março do ano passado. Eu não vou fazer retrospectiva, mas nós tivemos um tempo de termos o culto online. Nós não podíamos nem estar aqui na casa do Senhor, foi ou não foi? Nós fazíamos o culto em casa, assistindo pela TV, pelo computador, pelo smartphone. E lá quando isso começou, o coração de todos era: eu quero congregar, eu quero estar na igreja, todas as células 100% virtuais. E quando nós olhávamos para frente, a impressão que dava que no meio do ano ia melhorar, o meio do ano não melhorou, depois no final do ano vai melhorar, o final do ano não melhorou, e quando o ano começa, ele começa pior do que foi o ano passado. Nós não tivemos em Uberlândia um tempo em que os mercados tinham que fechar às 6 da tarde, como está hoje, durante a semana. Nós não tivemos isso. Toque de recolher às 8 horas da noite. Então nós estamos vivendo um tempo de pandemia, em que uma crise, um clima de terror, de pânico, ele está instaurado. E que as pessoas são assoladas na sua mente. Não pode sair de casa, as crianças não podem ir para a escola. E nesse tempo de pandemia, muitos acabam confiando na vacina. Não, nós precisamos da vacina. Não, nós precisamos de um hospital, de um oxigênio, de um bom médico, de bons remédios, de enfermeiros. Tudo isso é bênção, porque Deus deu ao homem a capacidade dele desenvolver, criar. E nós precisamos da medicina. Nós precisamos sim sermos acompanhados por médico. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, mas que nós não caiamos no erro de Davi. Nesse tempo de pandemia, a nossa confiança é o Senhor. Glória a Deus que desenvolveram a vacina. Mas se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A tua casa está firmada na rocha, o teu guarda é o Senhor. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Ele guardará a tua entrada, guardará a tua saída. Então, nós precisamos nesse tempo colocar a nossa confiança no Senhor. Se você tiver liberdade, levante as suas duas mãos e diga: a minha confiança está no Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Eu tenho um Deus vivo, poderoso. Amém? Irmãos, nós somos a sua igreja, nós somos a sua noiva. Nós vamos olhar para os montes e nós vamos dizer: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Diga: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Em nome de Jesus, que o Senhor coloque paz no teu coração, e Ele tire todo medo, todo tormento. Eu tenho pessoas na minha família que passaram por Covid, não foi uma nem duas. E toda pessoa que você conversa, o relato, ele é preocupante. Eu tenho um tio em Belo Horizonte que ele não conseguia levantar um travesseiro, o pulmão comprometido. A minha tia Laíde, ela ficou 46 dias na UTI. Agora, isso não nos dá o direito, não é? De nós não termos disciplina, de nós não nos cuidarmos, deixar de usar máscara, o álcool em gel, manter o distanciamento. Mas nós não podemos entrar nessa neurose
de ser envolvido por esse ambiente. Quem nos guarda é o Senhor. E quando Davi lhe confiou no seu braço da carne, Deus enviou o profeta e falou: olha, você tem 3 escolhas. Você tem o número 1, número 2, número 3. Não é Big Mac, não é McDonald's. Mas ele falou: a primeira opção, 7 anos de fome sobre a terra. Davi falou: não, eu não sou José do Egito. José do Egito teve 7 anos de fome, mas primeiro teve 7 de fartura. Não, 7 de fome direto não dá. Davi falou: não, essa está eliminada. O profeta falou: você tem a segunda opção, fugir 3 meses dos seus inimigos. Davi falou: misericórdia, eu estou a vida inteira fugindo. Agora que eu estou chegando na velhice, eu quero paz. Chega de fugir de inimigo. Eu já fugi muito de Saul. Eu já fugi de espada, eu já tive que me desviar de flecha. Fugir de inimigo eu não quero. Davi disse: que caia eu nas mãos do Senhor, porque Ele é misericordioso. E Davi então escolhe a peste que viria sobre a terra por 3 dias. Esse coração sensível de Davi fez com que Deus pudesse transformar aquele ambiente. Aqui em 2 Samuel 24, versículo 18. 2 Samuel 24, 18. Diz assim: naquele mesmo dia, veio Gade ter com Davi e disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna o Jebuseu. Aleluia. Quem pediu para Davi um altar? Diga: o homem de Deus. Aquele que foi boca de Deus e que foi lá falar com Davi, o mesmo voltou e falou: Davi, levante um altar na eira de Araúna o Jebuseu. Davi subiu, segundo a palavra do profeta, diga: como o Senhor lhe havia ordenado. Diga: tudo que eu fizer, eu vou me mover debaixo da direção do Senhor. Davi então recebe essa direção de Deus, e ele vai até Araúna para poder levantar aquele altar. Olhou Araúna do alto, e vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, Araúna saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. E ele perguntou: por que vem o rei meu senhor ao teu servo? Respondeu Davi: diga: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então Araúna disse a Davi: olha, tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, os trilhos, a peiragem dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Vamos ler juntos o versículo 24? Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço. Diga assim: porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira, e pelos bois, diga, pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar, e apresentou holocaustos, ofertas pacíficas. Diga: assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou sobre Israel. Amém? Davi recebeu uma direção de Deus de levantar um altar, de entregar uma oferta para que a praga cessasse. No coração de Davi, então, ele aceita e ele se move a entregar aquela oferta, porque na sua caminhada com Deus, Davi havia entregue muitas ofertas. A vida de Davi com Deus era uma vida de louvor, era uma vida de cânticos, de comunhão. E agora, no momento mais decisivo, que a praga estava sobre a terra, Araúna, numa boa intenção, não é? Bem intencionado, ele fala: rei, eu já tenho
tudo preparado para a oferta. É só o Senhor levantar a mão e agradecer a Deus e pedir a misericórdia dele. Davi disse: não, jamais, na minha vida inteira, eu nunca entreguei algo a Deus que não me custasse. E não é hoje, nesse momento mais difícil, que eu vou entregar a oferta da comodidade, da conveniência. Davi falou para Araúna: eu quero pagar um preço por essa oferta. Eu vou comprar essa eira. Eu vou comprar de você. Então Davi, ele paga um preço. Há uma frase, de Billy Graham, que ele diz que a salvação ela é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. A salvação ela é de graça, mas a nossa vida cristã, a nossa caminhada, ela gera em nós um esforço, uma entrega, uma dedicação. E era isso que Davi estava dizendo: eu preciso me esforçar para entregar algo ao Senhor. E esse é um chamado à igreja, para esses dias, para nós nos esforçarmos, pagarmos um preço como atalaias, não é? Como vigiantes, um tempo de oração, um tempo de clamor pelas famílias, pela cidade, pelo país, de nós termos um posicionamento de fé, uma igreja ativa, uma igreja relevante, os nossos corações cheios de fé, que profetizem, sabe? Era maravilhoso. A minha esposa está aqui, ela sabe. A minha mãe lá em São Paulo, a Dona Branca, um beijo para a senhora. Ela cozinha bem demais, comida mineira. Ela é de Curvelo. Minha mãe faz um frango com quiabo, aquele angu com couve, irmãos, perfeito. Era maravilhoso você chegar, sentar e mamãe trazer comidinha, papá. Aí depois que você se torna mãe, pai, é você que tem que fazer. É prazeroso alguém vir e te servir, mas tem o outro lado. É gratificante quando é você que vai lá, corta os legumes, vai lá no fogão, prepara. É gratificante você fazer algo e servir a quem você ama. E era esse o sentimento de Davi. E nós, como igreja, diga, nós fomos chamados para servir. Amém? Nós recebemos essa graça, essa capacitação. Agora, Deus estava falando: Davi, para cessar essa praga, você vai levantar um altar, você vai entregar uma oferta, um sacrifício, e eu vou ouvir o teu clamor, eu vou receber o teu sacrifício, e eu vou colocar um fim a essa praga. Agora, diga, nós, a igreja, somos a resposta para esse tempo. Diga, eu sou a oferta para esse tempo. Os discípulos disseram a Jesus: para onde nós iremos, se só o Senhor tens palavra de vida eterna? Nesse tempo, é nós, a igreja, somos nós, é a palavra, é a nossa comunhão. Diga, eu tenho diante do Senhor um chamado para levar vida. Diga, eu sou a oferta para esses dias. Aleluia. A tua oração pela tua casa, a tua oração pela tua família. E lá em Hebreus 4,16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Diga assim: a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós vamos nos achegar ao trono da graça, porque Ele nos dá misericórdia e graça. E nesse tempo, sabe o que nós precisamos? Da misericórdia do Senhor, dele nos poupar, nos livrar de todo mal. Voltando lá no início, Paulo ele rogou pela misericórdia. Ele falou assim: eu rogo, eu peço pela misericórdia de Deus que vocês apresentem os vossos corpos, diga, por sacrifício
vivo, santo e agradável a Deus. Então, em primeiro lugar, diga: o meu sacrifício é vivo. Amém? Vamos ler lá em Romanos, capítulo 6, versículo 11 a 13. Romanos 6, 11 a 13. Aleluia. Diz assim: assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, diga, mais vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não oferecerás cada um os membros do seu corpo ao pecado. Diga: não vou oferecer os membros do meu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Diga: mas eu vou oferecer cada um dos meus membros a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. O nosso corpo, ele é entregue, oferecido ao Senhor. E a palavra aqui ela é muito clara. Diga: vivo para Deus. Diga: morto para o pecado, oferecendo os membros do meu corpo ao Senhor. Irmãos, a maior oferta que você pode entregar a Deus é a que realmente Ele quer, acima de qualquer outra coisa, é a sua vida em sacrifício. Eu vou repetir: a maior oferta que você pode entregar a Deus, e a que realmente Ele deseja receber, acima de qualquer coisa, é a nossa vida em sacrifício. E quando nós entregamos a nossa vida como sacrifício vivo, nós estamos dizendo: Senhor, eu estou aberto, me enche do Teu Espírito Santo. Quem nessa manhã quer ser cheio do Espírito Santo? Quando eu entrego a minha vida como sacrifício vivo, eu mortifico a minha carne, eu realizo a obra de Deus. Diga: eu abençoo e eu cuido da minha família em amor, eu levo libertação aos cativos. Diga: e no nome de Jesus, eu venço as obras do diabo. Diga: eu sou um sacrifício vivo. Quem aqui é um sacrifício vivo? Só os vivos louvam ao Senhor. Aí na tua casa, dá um glória. Aqui na IBA, dá um glória aí, irmãos. Diga: aleluia. Diga: eu estou vivo para entregar o meu louvor ao Senhor. Aleluia. O nosso Deus Pai entregou Jesus na cruz. Diga: para que eu vivesse a vida abundante. Diga assim: vitorioso, pisando na cabeça do diabo e levando ao mundo salvação. Em segundo lugar, diga: sacrifício santo. Jesus disse: sede santos como eu sou santo. Vamos ler lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 16. O nosso sacrifício, ele é vivo e ele é santo. João 17, 16 a 21. Lá em Sodoma e Gomorra, Deus ia destruir aquela terra. E Abraão começa a orar ao Senhor e falando: Senhor, se eu orar. E por muitas vezes Abraão foi pedindo a Deus e Deus foi poupando. Eu creio numa verdade, irmãos. A igreja, ela é relevante porque ela é determinante para a preservação dessa terra. O Espírito Santo está aqui porque nós ainda estamos aqui. A igreja é a chave para esses dias. As pessoas têm se suicidado. As pessoas estão entrando em depressão. São tantas enfermidades na alma, na mente, por tudo que tem acontecido. E João 17:16 diz assim: eles não são do mundo,
como também eu não sou. Essa é a oração sacerdotal de Jesus. 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. Diga aí a favor deles: eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também, diga, por aqueles lá de Uberlândia, da Igreja Batista do Amor, que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus, ele se santificou, para que nele, diga nele, eu sou santificado. A nossa santificação, ela só é possível em Cristo. O homem, pelo seu esforço, pelo seu sacrifício, ele não consegue se santificar. Nós somos santos porque ele nos purificou, porque ele nos lavou no sangue do Cordeiro. E quando nós somos santificados nele, e não pelo nosso esforço, diga assim, ele nos santifica. Essa santificação, irmãos, ela nos faz, diga, separados. Diga, separados para Deus. Então Cristo, pelo seu sangue, pela sua entrega, pela sua graça, ele nos separou para ele. E essa santificação, diga, ela traz sobre mim comunhão, e eu me torno um com ele. E essa comunhão traz sobre nós, diga assim, o poder da unidade e da concordância. Diga, eu sou um com ele. Amém? Eu sou um com você. Diga, nós estamos aqui em comunhão. Diga, nós somos o corpo de Cristo. Diga, o meu sacrifício é santo diante do Senhor, em nome de Jesus. Se não fosse a santificação de Cristo, eu não poderia transmitir a palavra, porque como Paulo, eu era pecador. Paulo, ele tinha essa consciência de que ele era pecador, de que ele não era merecedor, e ele fala em Romanos 12:1, eu vos rogo pelas misericórdias de Deus. Paulo estava dizendo, eu conheço a misericórdia de Deus, eu sei o que é a misericórdia, eu sei o que é Deus poupar alguém da morte, da destruição, pela sua misericórdia. Davi falou lá, o profeta, que eu caia nas mãos de Deus, porque Ele é misericordioso. E nesse tempo, nós somos esse sacrifício vivo, santo, e nós como igreja, clamamos neste domingo 28 de fevereiro, Senhor, tem misericórdia dessa terra, como aquele homem disse a Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós clamamos, Senhor, tem misericórdia de Uberlândia, tem misericórdia de cada pessoa que está no hospital, que o teu poder possa hoje nos salvar, nos curar, nos libertar, em nome de Jesus, aleluia. Diga em último lugar, o meu sacrifício é agradável. Quem aqui quer agradar ao Senhor? Hebreus 11, aleluia. Oh meu Deus, obrigado Pai pela Tua palavra, pelo Teu sacrifício, Senhor. Aleluia, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Hebreus 11:6, aleluia. Diga, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas pastor, se eu der o meu carro de oferta,
Mas pastor, se eu vir nos 3 cultos no domingo, às 8h30, às 10, às 11h30, se eu cantar nos 3 cultos, se eu for para a célula, se eu liderar a célula, pastor, se eu abrir a minha casa para receber a célula, diga: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Terminando essa palavra, diga: a minha relação com Deus, ela é prazerosa. Diga: é agradável servir a Ele. Sabe por que é bom estar aqui? Diga assim: porque eu tenho prazer nas coisas de Deus. Aleluia. Eu vim aqui nessa manhã te dizer: tenha prazer nas coisas de Deus. É prazeroso cantar louvor a Deus. Quando você entrega a tua oferta no altar, você está dizendo: obrigado, Deus, o Senhor me deu uma porta de emprego, o Senhor me deu um salário, o Senhor me deu uma renda. Obrigado, Senhor. O pastor ministrou aqui a palavra de Timóteo: o Senhor me deu sustento, me deu veste, o Senhor me deu casa, e eu estou aqui te agradecendo, porque o Senhor não deixou faltar nada, e o meu coração é grato a Ti. Irmãos, diga assim: servir a Deus é sem peso. Diga: é por amor, é por gratidão, por tudo que Ele fez. Diga: é por fé. Tudo que você fizer tem que ser por fé. Se você vai ofertar, tem que ser por fé. Se você vai louvar, tem que ser por fé. Você vai ouvir a palavra, tem que ser por fé. Você vai orar, não é a oração religiosa pronta, mas é a oração da fé. Ela brota do teu espírito, do teu coração. Se de joelho eu não sei, se em pé eu não sei, se com as mãos levantadas eu não sei, mas o meu espírito comunica com o Espírito de Deus, e eu oro e eu clamo por fé. E Paulo disse: o vosso culto é racional. E quando é racional, diga: está pautado numa decisão consciente. Não é um ato ou momento de mera emoção. Eu estou entregando o meu dízimo, a minha oferta, eu sei, o dinheiro está saindo da minha conta, mas eu tenho fé, não vai me faltar, porque aquele que permitiu que eu desse o dízimo, Ele vai me abençoar e me prosperar cada vez mais. Aleluia. Você pode sentir o Espírito te tocando, mas o nosso culto é racional. Não tem como vir uma unção de Deus sobre mim e eu cair aqui, me apagar, levantar e falar: o que aconteceu? Diga: é racional. Amém? Quem está aqui consciente? E eu quero terminar essa palavra lendo 2 Crônicas 7:14. Se você puder, fique em pé no teu lugar. Aleluia. E se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Lá na eira de Araúna, há milhares de anos atrás, Davi precisava que Deus recebesse aquele sacrifício, aquela oferta, para que a praga cessasse. Quem aqui hoje quer ser esta oferta ao Senhor? Levante as suas mãos no teu lugar. Quem aí na sua casa, você quer ser a oferta pela tua família, pelos teus amados? Levante as tuas mãos. Feche os teus olhos nesta manhã. Se o meu povo que chama pelo meu nome com fé, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E nós hoje nos entregamos como sacrifício vivo, santo,
agradável a Ti. Nos humilhamos, Senhor, nos humilhamos diante de Ti. Se você tiver liberdade, quebrante o teu coração. Ó Pai de amor, oramos, Pai, pela igreja IBA, os nossos irmãos que estão internados, por todos aqueles que estão no hospital, os médicos que estão na linha de frente, enfermeiros. Oramos, Pai, pelos nossos pais, os nossos avós, as nossas crianças, os nossos jovens. Oramos, ó Deus, por Uberlândia, por esse país. Ó Pai, clamamos. Nós precisamos sim da vacina, precisamos sim dos médicos, dos hospitais, mas só o Teu poder pode colocar um fim a esta praga. Ó Deus, afasta esse mal de nós. Afasta, Deus, toda enfermidade. Nós nos humilhamos diante de Ti, meu Deus. Sara esta terra, Senhor. Sara este país. Nós clamamos, nós somos a Tua igreja, a Tua noiva. Jesus, Tu és o nosso Senhor. Vem com poder e autoridade, ó Pai. Oh, meu Deus, abençoa o Teu povo, Senhor Deus. Nos fortalece. Fortalece a fé do Teu povo. Tira, ó Deus, o desânimo, o desespero, o choro. Ó Pai, Tu és a nossa salvação, Tu és a nossa esperança, e ela jamais será frustrada. Oh, Racaia, Chorerebarás, Deus poderoso, visita os homens, as mulheres, os casais, os jovens, fortalece o Teu povo, meu Deus. Vem com a Tua salvação, vem com a Tua vitória, ó Deus, vem com o Teu poder sobre o Teu povo nesta manhã. Aleluia, oh, aleluia.